Desejo começar por salientar a extraordinária importância da liberdade. Em geral, não desejamos ser livres. Temos nossas famílias, nossas responsabilidades, nossos deveres, e aí nos estabilizamos. Nos vemos inibidos por leis sociais, por determinado código de moralidade, além de levarmos a carga de nossas cotidianas tribulações e problemas. E quando encontramos alguma espécie de consolo, algum meio de fuga a todo esse conflito e aflição, facilmente nos satisfazemos. Quase nenhum de nós deseja verdadeiramente ser livre, em qualquer sentido ou profundidade que seja. Entretanto, me parece que uma das coisas mais importantes da vida é o descobrirmos, por nós mesmos, como poderemos ser total e completamente livres. Poderá a mente humana, tão fortemente condicionada, tão estreitamente confinada em suas lidas diárias, tão cheia de temores e ansiedades, tão incerta quanto ao futuro e tão constante em sua exigência de segurança, poderá ela suscitar em si própria uma mudança radical, só realizável em completa liberdade? Em verdade, esse é um problema que deveria interessar a cada um de nós, pelo menos durante as 3 semanas de nosso estado aqui. Não se trata de meu interesse verbal, senão de sermos capazes de, através da análise verbal, discursiva, penetrar fundo em nós mesmos e descobrir se há alguma possibilidade de sermos livres. Sem liberdade não se pode descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Sem liberdade, a vida é sem profundeza. Sem liberdade, somos escravos de toda sorte de influências e de pressões sociais, das inumeráveis exigências que estamos constantemente enfrentando. Assim sendo, como indivíduos, podemos nos examinar penetrante e impiedosamente, para descobrir se alguma possibilidade temos, cada um de nós, de ser livres. Por certo, só em liberdade pode haver mudança. E nós temos de mudar, mas não superficialmente, com pequenos aparos aqui e ali. Temos de operar uma radical transformação da própria estrutura de nossa mente. Por isso, sinto ser tão importante falarmos de mudança. Discutimos para ver até que ponto poderemos penetrar nesse problema. Vocês sabem o que entendo por mudança? Mudar é pensar de maneira totalmente diferente. É fazer nascer um estado de espírito livre da ansiedade em qualquer momento, sem sentimento de conflito, sem luta para conseguir alguma coisa, para ser ou vir a ser algo. É estar completamente isento de medo. Para se descobrir o que significa estar livre do medo, acho necessário compreender a questão de instrutor e discípulo, e assim compreender o que é aprender. Aqui não há instrutor nenhum, nem ninguém que está sendo ensinado. Todos estamos aprendendo. Portanto, tens de ficar completamente livres da ideia de que alguém vai te dar uma instrução ou prescrever o que fazer. E isso significa uma relação inteiramente diferente entre vocês e este orador. Nós estamos aprendendo e não sendo ensinados. Se com efeito compreender que não está aqui para ser instruído por alguém, que não há instrutor nenhum para te instruir, nenhum salvador para te salvar, nenhum guru para te prescrever o que fazer, se compreender realmente esse fato, terá então de fazer tudo por você mesmo, e isso requer extraordinária energia. A energia se dissipa e degrada, perde-se totalmente quando se estabelece a relação de instrutor e discípulo. Portanto, durante as presentes palestras e nas discussões subsequentes, espero que não prevaleça nenhuma ideia de tal relação. Seria verdadeiramente maravilhoso se pudéssemos eliminá-la totalmente,
deixando subsistir unicamente o movimento do aprender. Em geral, aprendemos pelo estudo, por meio dos livros, pela experiência ou mediante instrução ministrada por outro. São essas as maneiras comuns de aprender. Aprendemos de memória o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que devemos pensar e o que não devemos pensar, como devemos sentir, como devemos reagir. Pela experiência, pelo estudo, pela análise, pelo sondar, pelo exame introspectivo, armazenamos conhecimentos na forma de memória, e depois a memória responde a ulteriores desafios e exigências, do que resultam conhecimentos e mais conhecimentos. Tal processo nos é bastante familiar, pois é nossa única maneira de aprender. Se não sei pilotar um avião, aprendo a fazer. Recebo a necessária instrução, vou adquirindo experiência que fica retida na memória e, por fim, posso voar. É esse o único processo de aprender familiar à maioria de nós. Aprendemos pelo estudo, pela experiência, pela instrução. O que se aprende é confiado à memória, na forma de conhecimento, e esse conhecimento funciona sempre que se apresenta um desafio, ou todas as vezes que temos de fazer alguma coisa. Eu penso que há uma maneira de aprender completamente diferente. E sobre esse assunto vou dizer algumas palavras. Mas para poder compreender essa maneira e por ela aprender, devem estar totalmente livres da autoridade, porque, do contrário, estará apenas sendo instruído e irá apenas repetir o que ouviu dizer. Eis porque tanto importa compreender a natureza da autoridade. A autoridade é um empecilho ao aprender que não é acumulação de conhecimentos na forma de memória. A memória reage sempre por padrões. Não existe nenhuma liberdade. O homem que está carregado de conhecimentos, de instrução, que está curvado sobre o peso das coisas que aprendeu, nunca é livre. Poderá ser um homem altamente erudito, mas sua acumulação de conhecimentos o impede de ser livre, e, portanto, ele é incapaz de aprender. Acumulamos várias formas de conhecimentos, científicos, filosóficos, técnicos e etc. E tais conhecimentos são necessários ao bem-estar físico do homem. Mas também acumulamos conhecimentos porque queremos estar em segurança, porque queremos atuar sem perturbações, porque queremos agir dentro dos limites de nossos conhecimentos, para nos sentirmos sempre em segurança. Nunca desejamos estar na incerteza. Temos horror à incerteza e, portanto, acumulamos conhecimentos. É a essa acumulação psicológica que quero me referir, pois é ela que nos veda completamente a liberdade. Desse modo, no momento em que se começa a inquirir o que é liberdade, é necessário contestar não só a autoridade, mas também o conhecimento. Se está meramente sendo instruído, se está meramente acumulando o que ouve, o que lê, o que experimenta, nunca será livre, porquanto estará sempre funcionando dentro do padrão do conhecido. É isso, com efeito, o que em geral nos acontece. Sendo assim, o que nos cabe fazer? Sabe-se como a mente e o cérebro funcionam. O cérebro é uma coisa de natureza animal, suscetível de progredir e envolver, que vive e funciona entre as paredes de sua própria experiência, seu conhecimento, suas esperanças e temores. Está perenemente ativo com o intuito de salvaguardar-se e proteger-se. E até certo ponto tem de proceder assim, pois do contrário, em breve seria destruído. Necessita de certo grau de segurança. Daí, prender-se ao hábito de acumular, para seu benefício, toda sorte de conhecimentos, de obedecer a toda espécie de instrução,
criando um padrão ao qual adapta o seu viver, de maneira que nunca está livre. Quem quer que observe o seu próprio cérebro, o total funcionamento de si próprio, estará bem consciente desse modo de existência padronizada, na qual nenhuma espontaneidade existe. Que é, então, o aprender? Existe alguma maneira diferente de aprender? Um aprender não cumulativo, que não se torne um mero fundo de memória ou de conhecimento, criador de padrões e de obstáculos à mente? Existe alguma qualidade de aprender que não se torne uma carga, que não tolha a mente, mas, ao contrário, lhe dê liberdade? Se alguma vez fizeram essa pergunta a vocês, não superficialmente, porém profundamente, deve saber que é necessário averiguar por que a mente se apega à autoridade. Quer se trate da autoridade do instrutor, do salvador, do livro, quer da autoridade do nosso próprio saber e experiência. Por que razão se apega a mente à autoridade? A autoridade assume formas variadas. A autoridade dos livros, a autoridade da igreja, a autoridade do ideal, a autoridade de sua própria experiência e a autoridade do saber que acumulou. Está apegado a essas autoridades? Tecnicamente, há necessidade de autoridades. Isso é simples e óbvio, mas estamos falando sobre o estado psicológico da pessoa e deixando de parte a autoridade técnica. Por que razão se apega ela à autoridade no sentido psicológico? Apega-se à autoridade, evidentemente, porque teme a incerteza e a insegurança. Teme o desconhecido, o que poderá acontecer amanhã. E podemos, nós, viver sem autoridade de espécie alguma? Autoridade no sentido de dominação, arrogância, dogmatismo, agressividade, desejo de sucesso e de fama, desejo de vir a ser alguém? Podemos viver nesse mundo frequentando o escritório e mais outros lugares num estado de completa humildade? Isso é muito difícil de verificar, não acha? Mas penso que só nesse estado de humildade completa, que é o estado da mente que está sempre pronta a reconhecer que não sabe, só nesse estado há possibilidade de aprender. De outra forma, estaremos sempre acumulando e, portanto, deixando de aprender. Pois bem, pode-se viver dia por dia nesse estado? Entende minha pergunta? Certo, a pessoa que está de veras aprendendo, nenhuma autoridade reconhece, nenhuma autoridade busca, achando-se num constante estado de aprender, não só das coisas exteriores, mas também das coisas interiores. Não pertence a nenhum grupo, nenhuma sociedade, nenhuma raça ou cultura. Quando se está aprendendo constantemente de todas as coisas, sem nada acumular, como pode haver autoridade, instrutor? Como se pode servir a alguém? E essa é a única maneira de viver, aprendendo não dos livros, mas de suas próprias ânsias, dos movimentos do seu próprio pensamento, do seu próprio ser. A mente está então sempre fresca, olha todas as coisas de maneira nova e não com os olhos cansados do saber e da experiência. Compreendendo-se isso verdadeiramente, profundamente, cessa toda autoridade. Então esse que vos fala nenhuma importância tem. O extraordinário estado que a verdade revela, a imensidão da realidade, não te pode ser dado por outro. Não há autoridade e não há guia. Tende descobrir por vocês mesmos e dar assim algum sentido a esse caos que chamamos a vida. É uma jornada que deve fazer completamente só,
sem companheiros, sem mulher, sem marido, sem livros. Só pode iniciar essa jornada depois de perceber claramente a verdade de que tem de viajar completamente só. E percebê-la é estar só. Não por azedume, pessimismo, desespero, não por ver o fato de que é absolutamente necessário caminhar só. É esse fato e o percebimento dele que não nos põe livres para viajar sós. O livro, o Salvador, o instrutor, vocês mesmos são todos eles. Deve então investigar, aprender a seu respeito, o que não significa acumular conhecimento sobre você, para com esses conhecimentos observar os movimentos de seu próprio pensar. Está compreendendo? Para esse aprendizado, para se conhecer, deve-se observar num estado de novo, de liberdade. Nada pode aprender sobre você pela mera aplicação de conhecimentos. Isso é, observando-se com os conhecimentos adquiridos de algum instrutor, de algum livro ou de sua própria experiência. A vocês é uma entidade extraordinária, uma coisa complexa, vital, intensamente viva, em constante mutação, a passar por experiências de todo gênero. É um vórtice de descomunal energia e ninguém pode te instruir a respeito dele. Ninguém. Essa é a primeira coisa que se deve compreender. Uma vez compreendida, percebida a sua verdade, já está liberto de pesado fardo. Deixa de contar com os outros para te dizer o que deve fazer. Já está então em começo a liberdade, com seu inefável perfume. Assim tenho de me conhecer, pois sem o conhecimento de mim mesmo, nunca terá fim o conflito. Nunca terá fim o medo e o desespero, e nunca haverá a compreensão da morte. Quando me compreendo, compreendo todos os entes humanos, as relações humanas em sua totalidade. Compreender a mim mesmo é aprender a respeito do corpo físico e das várias reações nervosas. É estar consciente de cada movimento de pensamento. É compreender a coisa denominada ciúme, brutalidade. É descobrir o que é afeição e amor. É compreender, em seu todo, aquilo que constitui o eu, o vós. Aprender não é estabelecer uma base de conhecimentos. O aprender ocorre a cada instante. É um movimento no qual você deve observar infinitamente, sem jamais condenar, sem nunca julgar, sem nunca avaliar, porém sempre e unicamente observando. Desde o momento que condena, interpreta ou avalia, tem um padrão de conhecimento, de experiência, e esse padrão te impede o aprender. Sem vocês compreender, não é possível uma mudança na raiz mesma da mente. E essa mutação, essa mudança, é necessária. Não emprego a palavra mudança no sentido de ser influenciado pela sociedade, pelo clima, pela experiência ou por outra qualquer espécie de pressão. As pressões e influências apenas poderão impeli-vos numa certa direção. Me refiro à mudança que se opera sem esforço algum, em virtude de compreender a você mesmo. Há, sem dúvida, enorme diferença entre as duas coisas, entre a mudança operada mediante compulsão e a mudança que vem espontânea, natural, livremente. Pois bem, se está seriamente interessado, e me parece que seria um tanto absurdo se tivesse feito tão longa viagem para assistir a essas conferências, com esse calor e se sujeitando a tantos desconfortos, sem estar seriamente interessado. Então, essas 3 semanas que aqui irão passar oferecerão uma excelente oportunidade de aprender, de se empenhar numa real observação, numa profunda investigação. Pois, senhores,
Estou bem consciente de que sua vida é muito superficial. Sabemos e temos experimentado muitas coisas. Somos capazes de falar com muita sutileza, mas, na realidade, nenhuma profundidade temos. Vivemos a superfície. E vivendo a superfície, nos esforçamos por tomar muito sério esse viver superficial. Mas eu me refiro a uma seriedade que se não restringe ao mero nível superficial. Uma seriedade que penetra as últimas profundezas de nosso próprio ser. A maioria de nós não é verdadeiramente livre. E para mim, a menos que sejamos livres, livres de nossas preocupações, de nossos hábitos, de nossas deficiências psicossomáticas, livres do medo, nossa vida continua sendo terrivelmente superficial e vazia. E nessa condição, vamos envelhecendo e morrendo. Assim, no decorrer dessas 3 semanas, tratemos de averiguar se poderemos quebrar as paredes dessa existência superficial que tão zelosamente temos cultivado, para penetrarmos em algo muito mais profundo. E esse processo de penetração não depende de nenhuma autoridade. Não depende de sermos instruídos por outro sobre como fazê-lo, porque ninguém o irá e não pode te ensinar. O que aqui temos de fazer é aprender juntos o que há de verdade em tudo o que vamos examinar. E uma vez tenha realmente compreendido o verdadeiro, estará terminada toda a dependência da autoridade. Não necessitará então de livro nenhum, não necessitará de ir à igreja ou ao templo. Já não será um seguidor. Há na liberdade grande beleza, grande profundeza, grande amor, que desconhecemos completamente porque ainda não somos livres. Assim, o que primeiramente nos deve interessar, me parece ser a investigação dessa liberdade. Não só por meio da análise verbal, discursiva, mas também independentemente da palavra. Está fazendo muito calor, mas devo dizer que todo o possível se fez para tornar bem fresco o interior desse pavilhão. Não podemos realizar mais cedo as reuniões, porque há muitos que vêm de longe. Assim sendo, teremos que nos sujeitar ao calor como uma parte dos inevitáveis desconfortos. Como sabem, a necessidade de nos disciplinarmos, não mediante rigoroso controle, porém sim pela integral compreensão da questão da disciplina, pelo aprender o que ela é. Consideremos, por exemplo, essa coisa imediata, o calor. Podemos sentir o calor que está fazendo sem nos deixarmos importunar por ele, visto ser o nosso interesse, a nossa investigação, que constitui o próprio movimento do aprender, muito mais importante do que o calor e o desconforto do corpo. O aprender, pois, requer disciplina, e o próprio ato de aprender é disciplina. Portanto, não há necessidade de se impor disciplina alguma, nenhum controle artificial. Isso é, eu quero escutar, não só o que está sendo dizendo, mas também todas as reações que as palavras provocam em si mesmo. Quero me conscientizar de cada pensamento, de cada gesto. Isso em si é disciplina, e tal disciplina é extremamente flexível. Assim, penso eu, a primeira coisa que nos cumpre descobrir é se, como ente humano que está vivendo em determinada cultura ou comunidade, realmente necessita de liberdade, tanto quanto necessita de alimento, de satisfação sexual e de conforto. E até onde e até que profundidade está disposto a ir, a fim de ser livre. Acho que é só isso que podemos fazer nessa primeira palestra. Ou melhor, a única coisa que podemos fazer durante essas 3 semanas, visto ser esta a única coisa que podemos ter em comum, só ela e nada mais. Entende? Porque tudo o mais se torna mera sentimentalidade,
devoção e emocionalismo, coisas muito infantis. Mas se vocês e eu estivermos conjuntamente buscando, investigando, aprendendo o que significa ser livre, então nessa abundância todos poderemos comungar. Como disse no início, aqui não há instrutor e não há discípulo. Cada um de nós está aprendendo, mas não a respeito de outro. Não está aprendendo a respeito do orador ou de seu companheiro ao lado. Aprende sobre sua pessoa. E se está aprendendo acerca de você mesmo, é então o orador. Pois o seu companheiro ao lado é capaz de amar o seu próximo. De outro modo, não pode amá-lo. E tudo o que está dizendo ficará sendo meras palavras. Não pode amar o próximo se tem o espírito de competição. Toda a nossa estrutura social, econômica, política, moral, religiosa, se alicerça na competição. E, ao mesmo tempo, dizemos que devemos amar o próximo. Isso é uma impossibilidade, visto que onde há competição, não pode haver amor. Assim, para se compreender o que é o amor, o que é a verdade, necessita-se de liberdade. E esta ninguém pode te dar. Você tem de encontrá-la por você mesmo com diligente trabalho. Em nossa reunião aqui há dias, estivemos falando sobre a necessidade de liberdade. E com essa palavra liberdade, não me referia à liberdade fragmentária, superficial em certos níveis de nossa consciência. Falávamos sobre a necessidade de ser totalmente livre. Livre nas raízes mesmas da mente, em todas as nossas atividades físicas, psicológicas e parapsicológicas. Liberdade supõe total ausência de problemas, não acha? Porque quando a mente é livre, pode observar e agir com perfeita clareza. Ela pode ser o que é, sem consciência de nenhuma tradição. Para mim, uma vida de problemas econômicos ou sociais, particulares ou públicos, destrói e perverte a lucidez. E tem-se necessidade de lucidez. Necessita-se de uma mente que veja bem claro cada problema que surge. Uma mente capaz de pensar sem confusão, sem condicionamento. Uma mente dotada de afeição, amor, que nada tem em comum com emocionalismo ou sentimentalismo. Para nos acharmos nesse estado de liberdade, o qual é dificílimo de compreender e requer muita perquirição, necessitamos de uma mente não perturbada, uma mente quieta. Uma mente que funcione por inteiro, não apenas na periferia, mas também no centro. Essa liberdade não é uma abstração, um ideal. O movimento da mente livre é uma realidade e os ideais e abstrações nenhuma relação têm com ele. Essa liberdade ocorre natural e espontaneamente, sem nenhuma espécie de correção, de disciplina, de controle ou persuasão. Ao compreendermos integralmente como surgem e findam os problemas. A mente, com um problema perturbador e que encontra meios de fugir a esse problema, continua sendo uma mente inibida, acorrentada e não livre. Para a mente que não resolve cada problema que surge, em qualquer nível que seja, físico, psicológico, emocional, não pode haver liberdade e, portanto, clareza de pensar, de visão de percebimento. A maioria dos entes humanos tem problemas. Entendo por problema a renitente perturbação causada pela inadequada resposta a um desafio. Isso é, pela incapacidade de atendermos às solicitações da vida com todo o nosso ser, ou pela indiferença que produz uma disposição habitual para aceitar e suportar os problemas.
Há um problema toda vez que deixamos de enfrentar e examinar uma situação até suas últimas consequências. Não se pode deixar isso para amanhã ou alguma data futura, pois cada situação deve ser enfrentada logo que surge, a cada minuto, a cada hora e a cada dia. Todo problema, em qualquer nível que seja, consciente ou inconscientemente, é um fator que destrói a liberdade. Problema é tudo aquilo que não compreendemos totalmente. O problema de qualquer um de nós pode ser a dor, o incômodo físico, a morte de alguém ou a falta de dinheiro. Pode ser a incapacidade de descobrir por nós mesmos se Deus é uma realidade ou uma mera palavra, sem nenhuma substância. E há os problemas atinentes às relações particulares e públicas, individuais e coletivas. A não compreensão das relações humanas em seu todo gera problemas. E quase todos nós temos problemas. Causadores de doenças psicossomáticas, ao quebrar-nos a mente e o coração. Com essa carga de problemas, apelamos para vários meios de fuga. Cultuamos o Estado, aceitamos a autoridade, recorremos a alguém para que resolva os nossos problemas, nos atiramos a uma fútil repetição de orações e rituais, nos entregamos à bebida, aos prazeres sexuais, ao ódio, à autocompaixão e etc. Temos cultivado muito zelosamente todo um sistema de fugas, racionais ou irracionais, nervosas ou intelectuais, o qual nos permite aceitar e, portanto, suportar todos os problemas humanos que surgem. Mas tais problemas produzem inevitavelmente confusão e a mente nunca se torna livre. Agora, não sei se tenho o mesmo modo de sentir que eu tenho em relação à necessidade. Não necessidade fragmentária, necessidade de um dia em que nos vemos subitamente obrigados a enfrentar uma certa situação. Porém, a necessidade absoluta, desde que começamos a refletir nessas coisas até o fim da vida, de não se ter problema algum. Provavelmente não percebe quanto é urgente essa necessidade. Mas se pudermos ver com toda clareza, concretamente, não abstratamente, que a necessidade de se estar livre de problemas é tão grande quanto a de alimento e ar puro, então com essa percepção agimos, tanto psicologicamente como nas ocupações da vida diária. Essa percepção estará sempre presente em tudo o que fizermos, pensarmos e sentirmos. Assim, a libertação dos problemas é a questão principal, pelo menos para essa manhã. Pode ser que tornemos a considerá-la de maneira diferente amanhã, mas isso não importa. O importante é perceber que a mente em que há conflito é uma mente destrutiva, porque está sempre a deteriorar-se. A deterioração não depende de nenhuma idade. Ela se manifesta quando a mente se acha envolvida em conflito e tem muitos problemas não solucionados. O conflito é o núcleo da deterioração e da decadência. Não sei se percebe a verdade dessa asserção. Se a percebe, então o problema é de como resolver o conflito. Mas, primeiramente, é necessário a pessoa perceber por si própria que a mente que tem qualquer espécie de problema, em qualquer nível e de qualquer duração que seja, é incapaz de pensar com clareza, de ver as coisas como são, brutalmente, impiedosamente, sem sentimentalismo nem autocompaixão. Em geral, costumamos fugir logo que surge um problema. E achamos dificílimo ficar com o problema e observá-lo, sem interpretar, condenar ou comparar, sem tentar alterá-lo ou fazer alguma coisa em relação a ele. Isso requer plena atenção,
Mas para a maioria de nós, nenhum problema é tão sério que mereça toda a nossa atenção. Isso porque levamos uma vida superficial e, em regra, nos satisfazemos com soluções fáceis e respostas prontas. Queremos esquecer o problema, afastá-lo de nós e ir vivendo com outra coisa qualquer. Só quando o problema nos atinge intimamente, como em caso de morte ou de absoluta falta de dinheiro, ou quando nos vemos abandonados por nosso marido ou nossa mulher. Só então o problema pode tornar-se crítico. Mas nunca permitimos a nenhum problema produzir uma crise real em nossa vida. Temos sempre a habilidade de varrê-lo com explicações, com palavras, com vários meios de defesa de que nos servimos. Já sabemos o que significa um problema. É uma situação que não quisemos examinar até nossas últimas consequências e compreender completamente. Portanto, o caso não foi liquidado e fica a se repetir indefinidamente. Para compreender um problema, precisamos compreender as contradições extremas e também as contradições triviais de cada dia, de nosso próprio ser. Pensamos de um modo e agimos de outro. Dizemos uma coisa e sentimos uma coisa bem diferente. Há conflito entre o respeito e o desrespeito, a rudeza e a polidez. De um lado, o sentimento de arrogância, de orgulho. De outro lado, fazemos exibição de humildade. Conhecem as numerosas contradições, tanto conscientes como ocultas. Ora, como surgem essas contradições? Como já tenho dito repetidas vezes, peço para vocês escutarem não apenas o que digo, mas também o seu próprio pensamento, que observe a maneira como se operam suas próprias reações e esteja ciente de sua reação ao ser formulada aquela pergunta. Como surgem as contradições? A fim de se familiarizar com você mesmo. Quando temos um problema, quase sempre desejamos saber de que maneira resolvê-lo, o que fazer a respeito dele, como transcendê-lo, como nos livrarmos dele, ou qual é a sua solução. Nada disso nos interessa aqui. Eu quero saber como o problema surge, porque se posso descobrir a raiz de um problema, se posso compreendê-lo de princípio a fim, terei então encontrado a solução de todos os problemas. Se posso olhar completamente um só problema, serei então capaz de compreender qualquer problema que se apresente no futuro. Assim, como surge um problema psicológico? Consideremos isso em primeiro lugar, uma vez que os problemas psicológicos pervertem todas as atividades da vida. Só quando a mente compreende e resolve um problema psicológico, logo que surge, e não transporta o registro desse problema para a próxima hora ou o dia seguinte, é só então que ela será capaz de enfrentar o próximo caso, com renovado vigor, com clareza. Nossa vida é uma série de desafios e respostas, e devemos ser capazes de enfrentar cada desafio de maneira completa, porque do contrário, cada momento nos trará novos problemas. Compreende? Todo o meu interesse é ser livre, não ter problemas. A respeito de Deus, do sexo, do que quer que seja. Se Deus se tornou para mim um problema, então não devo procurá-lo. Porque para descobrir se há Deus, um ser supremo e imensurável, deve a minha mente estar muito clara, purificada, livre, não quebrantada por nenhum problema. Eis porque eu disse logo de início que a liberdade é necessária. Me dizem que mesmo Karl Marx, o deus dos comunistas, escreveu que os entes humanos têm direito à liberdade. Para mim, a liberdade é indispensável. Liberdade no começo, liberdade no meio
e liberdade no fim. E não existe essa liberdade quando transporto um problema de um dia para o outro. Isso significa que não só tenho de descobrir como surge um problema, mas também como eliminá-lo, de modo que o problema não mais se repita, não seja transferido para mais tarde e não se sinta nenhuma necessidade de, amanhã, refletir sobre ele e resolvê-lo. Se transporto o problema para o dia seguinte, estou contribuindo para que ele se enraize e depois a extirpação desse problema se torna mais um problema. Portanto, tenho de operar pronta e radicalmente para a completa definição e extinção do problema. Está vendo, pois, quais são os dois pontos que temos de examinar? Descobrir como surge o problema relativo à esposa, aos filhos, problema de falta de dinheiro ou problema de Deus, qualquer problema. E também como poderemos extirpá-lo imediatamente. O que estou dizendo não é ilógico. Vou lhes demonstrar logicamente e racionalmente a necessidade de se pôr fim ao problema e de nunca transportá-lo para o dia seguinte. Desejam fazer algumas perguntas sobre o assunto? Pergunta: não compreendo por que diz que o dinheiro não representa problema. Resposta: para muitos ele constitui um problema. Eu nunca disse o contrário. Note, por favor, que eu disse que um problema é toda coisa que não compreendemos completamente, quer relacionada com dinheiro, quer com o sexo, Deus, as relações com a nossa esposa ou com alguém que nos odeia. Não importa qual seja a coisa. Se tem uma doença ou muito pouco dinheiro, isso se torna um problema psicológico. Ou pode ser o sexo que se torna um problema. Estamos investigando como surgem os problemas psicológicos, e não como proceder em relação a um dado problema em particular. Entende? Santo Deus, isso é tão simples. No Oriente há pessoas que abandonam o mundo e peregrinam de aldeia em aldeia a esmolar. Os brahmanes da Índia estabeleceram durante séculos o costume de respeitar, de nutrir e vestir o homem que abandona o mundo. Para esse homem, evidentemente, o dinheiro não constitui problema nenhum. Mas não estou advogando esse costume aqui. Estou simplesmente apontando que a maioria de nós tem problemas psicológicos. Não tem problema não só de dinheiro, mas também de sexo, Deus e de suas relações? Não tem preocupações sobre se é amado ou não é amado? Se tenho muito pouco dinheiro e desejo mais, isso naturalmente se torna um problema. Tenho preocupações e ansiedades a esse respeito. Ou me torno invejoso, porque você tem mais dinheiro do que eu. Tudo isso perverte a percepção. E são estes os problemas que agora consideramos. Estamos interessados em descobrir como surge um problema dessa natureza. Acho que tornei suficientemente claro esse ponto, ou desejo aprofundá-lo mais. Por certo, um problema surge quando há em mim uma contradição. Se não há contradição em nenhum nível, não há problema algum. Se não tenho dinheiro, irei trabalhar, esmolar, pedir-lhe emprestado. Farei qualquer coisa e isso não me será difícil. Pergunta: mas que acontece quando nada se pode fazer? Resposta: você quer dizer que não pode fazer nada? Se possui alguma técnica ou conhecimento especializado, pode se tornar isso ou aquilo. Se é incapaz de qualquer coisa, pode cavar a terra. Pergunta: depois de certa idade, um homem não pode fazer nenhum trabalho. Resposta: para esses casos, a ajuda do governo. Interrogante: não, senhor, não há. Resposta: então ele morre e acabou-se o problema. Mas esse é um problema seu, minha senhora. Interrogante: não é um problema pessoal.
Resposta: então você se refere a outra pessoa, e assim isso não nos interessa. Estamos falando aqui a seu respeito, como ente humano que tem problemas, e não sobre algum parente ou amigo. Interrogante: não há ninguém que olhe por ele, senão eu. Como posso vir a te escutar deixando sem nenhuma assistência? Resposta: não venha então. Interrogante: mas eu quero vir. Resposta: então não faça disso um problema. Pergunta: quer dizer que numa situação incômoda ou embaraçosa, como por exemplo, falta de dinheiro, podemos nos sobrepor a essa situação? Resposta: não. Veja, já me tomou a dianteira querendo resolver o problema. Você quer saber como proceder com o problema e ainda não cheguei aí. Só formulei o problema e não o que a seu respeito se deve fazer. Quando alguém diz que devemos nos elevar acima do problema ou pergunta o que se pode fazer por um parente ou amigo, velho e sem dinheiro, percebe o que essa pessoa está fazendo? Está fugindo ao fato. Um momento escuta o que estou dizendo. Não aceite nem rejeite o que digo. Escute apenas. Não tem vontade de enfrentar o fato, que é você, com o seu problema e não de outro. Se resolver o seu próprio problema de ente humano, ajudará o outro, ou não o fará, conforme o caso, a resolver o seu. Mas no momento em que você passa para o problema de outro, perguntando o que devo fazer, assume uma posição em que não se pode dar nenhuma resposta e, portanto, torna-se existente uma contradição. Não sei se está tudo claro. Interrogante: sou sem instrução em virtude de uma incapacidade da infância. E isso tem sido para mim um problema medonho toda a vida. Como resolvê-lo? Resposta: tenho uma terrível preocupação de resolver problemas, não é verdade? Eu não a tenho. Sinto muito. Logo de início eu lhes disse que não me interessava resolver problemas, nem seus, nem meus. Não sou seu protetor ou guia. Você é seu próprio instrutor e seu próprio discípulo. Aqui está para aprender e não para perguntar ao outro o que deve fazer e o que não deve fazer. A questão não é sobre o que se deve fazer por um inválido ou por alguém que não tem dinheiro suficiente, ou que é iletrado e etc, etc. Aqui está para aprender de você mesmo a respeito dos problemas que tem, e não para ser instruído por mim. Portanto, não me coloque nessa posição falsa, porque eu não quero te instruir. Se o fizesse, me tornaria um guia, um guru, e iria aumentar as numerosas inutilidades com se explora o próximo já existente no mundo. Estamos aprendendo, não mediante estudo, porém nos mantendo vigilantes, despertos e autoconscientes. Nossa relação, portanto, difere completamente da relação de mestre e discípulo. Esse orador não te está instruindo nem dizendo o que deve fazer. Isso seria completa imaturidade. Pergunta: quando somos incapazes de ver tudo o que um problema envolve, como poderemos penetrar até a raiz desse problema e resolvê-lo? Resposta: tão ansiosos vocês se mostram por descobrir o que se deve fazer, que ainda não me deram a oportunidade de entrar nessa questão. Escutem por alguns minutos, se forem capazes. Não vou lhes dizer o que se deve fazer em relação aos seus problemas. Vou lhes apontar como aprender e o que é aprender. E verá então que, ao compreender um problema, o problema termina. Mas se apela para alguém, lhe pedindo que te diga o que deve fazer acerca de um problema, você se tornará como uma criança irresponsável, cujos passos são guiados por outros e terá mais problemas ainda.
Isso é verdadeiro e simples. E assim sendo, lhe peço de uma vez por todas que lhe dê acolhida em sua mente e em seu coração. Aqui estamos para aprender e não para sermos instruídos. Ser instruído é confiar à memória o que se ouve de outro. Mas a simples repetição de memória não traz a solução de problemas. Só há madureza no efetivo aprender. O uso do conhecimento, daquilo que foi aprendido meramente de memória, como meio de resolver os problemas humanos, procede da falta de madureza e só pode criar mais padrões e mais problemas. O simples desejo de resolver um problema é uma fuga aos problemas, não acha? Não penetrei o problema, não estudei, não explorei, não o compreendi. Não conheço a beleza ou a fealdade ou a profundidade do problema. Minha única preocupação é resolvê-lo e afastá-lo de mim. Essa ânsia de resolver um problema, sem o ter compreendido, é uma fuga ao problema. Portanto, torna-se mais um problema. Toda fuga gera novos problemas. Pois bem, tenho um problema que desejo compreender completamente. Não desejo fugir dele, não desejo verbalizar a seu respeito. Não quero falar a outra pessoa sobre ele. Só quero compreendê-lo. Não estou esperando que ninguém me diga o que devo fazer. Sei que ninguém me pode dizer o que devo fazer e que se alguém o fizer e eu aceitar sua instrução, isso constituiria um ato fútil e absurdo. Assim, tenho de aprender sem ser instruído e sem fazer uso da lembrança do que aprendi acerca de problemas anteriores, para atender ao problema presente. Ora, você não percebe a beleza disso? Sabe o que significa viver no presente? Me parece que não, infelizmente. Viver no presente é não ter continuidade nenhuma. Mas isso é coisa de que trataremos em outra ocasião. Tenho um problema e desejo compreendê-lo, aprender a respeito dele, e para tanto não posso trazer as lembranças do passado e com a ajuda delas me ocupar com o problema. Porque o problema novo exige uma maneira nova de estudá-lo. E não posso me aplicar a ele com minhas lembranças mortas e estáticas. O problema é algo atuante e, portanto, tenho de me ocupar dele agora. Portanto, o elemento tempo deve ser totalmente afastado. Desejo descobrir como surgem os problemas psicológicos. Como disse, se compreendo toda a estrutura causativa dos problemas e fico em consequência livre de criar problemas para mim mesmo, saberei então como agir em relação ao dinheiro, ao sexo, ao ódio, em relação a tudo na vida. E no lidar com essas coisas, não irei criando novos problemas. Tenho assim de descobrir de que modo surge o problema psicológico, e não de qual a maneira de resolvê-lo. Entende? Ninguém me pode dizer como surge o problema. Eu próprio tenho de compreender isso. Enquanto estou explorando dentro de mim, o mesmo deveria fazer em você, e não ficar apenas ouvindo minhas palavras. A menos que ultrapasse as palavras e olhe a você mesmo, as palavras de nada te servirão. Tornar-se-ão meras abstrações e nunca uma realidade. A realidade é o movimento de sua própria investigação descobridora, e não a indicação verbal desse movimento. Está bem claro até aqui? Para mim, como disse, a liberdade é da mais alta importância. Mas a liberdade, de modo nenhum, pode ser compreendida, se não há inteligência. E a inteligência só pode vir ao compreendermos individualmente as causas dos problemas. A mente deve estar alerta, atenta, num estado de supersensibilidade, de modo que cada problema
seja resolvido assim que se apresenta. De outro modo, não há liberdade verdadeira. Só há uma liberdade periférica, fragmentada, sem nenhum valor. Isso é o mesmo que um homem rico dizer que é livre. Santo Deus! Ele é um escravo da bebida, do sexo, do conforto, de dúzias de coisas. E o homem pobre que diz, sou livre porque não tenho dinheiro. Esse tem outros problemas. A liberdade, pois, e a manutenção dessa liberdade não pode ser uma mera abstração. Ela deve constituir para vocês, como ente humano, uma necessidade absoluta, porque é só quando existe a liberdade que pode amar. Como pode amar se é ganancioso, ambicioso e competidor? Não concordam, senhores? Assim, está me deixando fazer sozinho todo o trabalho. Eu não tenho interesse em resolver o problema ou em procurar alguém que me diga como resolvê-lo. Nenhum livro, nenhum guia, nenhuma igreja, nenhum sacerdote me pode dizer. Há milênios que nos entretemos com essas coisas e continuamos carregados de problemas. O frequentar a igreja, a confissão, a oração, nada disso resolverá nossos problemas, que apenas continuam a se multiplicar, como atualmente está acontecendo. Assim, de que modo surge um problema? Como já disse, quando não há contradição interior, não há problema algum. A contradição envolve conflito do desejo, mas o desejo em si não é contraditório. Por certo, o que cria a contradição são os objetos do desejo. Porque pinto quadros, escrevo livros, ou por qualquer coisa estúpida que faço, desejo ser famoso, aplaudido. Quando ninguém me reconhece os méritos, há uma contradição e fico em estado lastimoso. Tenho medo da morte, que não compreendi, e nisso há o que chama amor. Há contradição. Vejo, pois, que o desejo é o começo da contradição. Não o desejo em si, mas os objetos do desejo são contraditórios. Se tento mudar ou negar os objetos do desejo, dizendo que me aterei a uma coisa só e a nada mais, essa coisa, por sua vez, se torna também um problema, porque tenho de resistir, erguer barreiras a tudo mais. Assim, o que devo fazer não é meramente mudar ou reduzir os objetos de meu desejo, porém, compreender o desejo em si. Talvez vocês digam que relação tem tudo isso com o problema. Pensamos ser o desejo que cria o conflito, a contradição, e eu estou apontando que não é o desejo, porém, os objetos ou alvos contraditórios do desejo que criam a contradição. E nenhuma vantagem há em tentar ter um só desejo. Isso é fazer como o sacerdote que diz, só tenho um desejo, o desejo de alcançar Deus. E que tem uma infinidade de desejos dos quais nem sequer está consciente. Cumpre, pois, compreender a natureza do desejo e não o tratar meramente de controlá-lo ou negá-lo. Diz a literatura religiosa que não se deve ter desejo, mas sim destruir o desejo, o que é uma inanidade. É preciso compreender como o desejo surge e o que lhe dá continuidade, e não como fazê-lo terminar. Compreende o problema? Pode-se ver como o desejo surge. Isso é muito simples. A percepção, o contato, a sensação mesmo sem contato, e da sensação resulta o começo do desejo. Vejo um carro, suas linhas, sua forma, sua beleza me atraem e eu o desejo. Mas destruir o desejo significa ficar insensível a tudo. Quando sou sensível, já estou no processo do desejo. Vejo um belo objeto ou uma bela mulher, o que quer que seja.
e dá-se o despertar do desejo. Ou vejo um homem de extraordinária inteligência, integridade e quero ser assim também. Da percepção vem a sensação e da sensação o começo do desejo. É isso que verdadeiramente acontece. Não há nada de complicado na coisa. A complexidade só começa quando o pensamento entra em cena e dá ao desejo continuidade. Penso no carro, na mulher ou no homem inteligente, e desse pensamento o desejo recebe continuidade. De outro modo, ele não continua. Posso olhar o carro e não passa disso. Entende? Mas no momento em que penso no carro, tem então o desejo continuidade e começa a contradição. Pergunta: pode haver desejo sem objeto? Resposta: tal coisa não existe. Não há desejo abstrato. Pergunta: então o desejo está sempre relacionado com um objeto? Mas você disse que temos de compreender o mecanismo do desejo em si, e não nos preocuparmos com o seu objeto. Resposta: Senhor, eu mostrei como o desejo nasce e como, por meio do pensamento, lhe damos continuidade. Sinto muito, mas temos de parar agora. Continuaremos na próxima quinta-feira. Existe, penso eu, uma grande diferença entre estar em comunicação e estar em comunhão. Estar em comunicação é partilhar ideias por meio de palavras agradáveis ou desagradáveis, por meio de símbolos, de gestos, e as ideias podem ser traduzidas ideologicamente ou interpretadas conforme as peculiaridades, as idiosincrasias, o fundo de cada um. Mas na comunhão, penso que ocorre algo muito diferente. Na comunhão, não há partilhar ideias ou interpretação de ideias. A pessoa pode estar ou não em comunicação com outros por meio de palavras, mas se acha em relação direta com o que observa e se encontra em comunhão com a própria mente, com o próprio coração. Pode-se comungar com uma árvore, por exemplo, ou com uma montanha ou um rio. Não sei se já alguma vez estivesse sentado sobre uma árvore e se realmente experimentou estar em comunhão com ela. Isso não é sentimentalismo nem emocionalismo. Está-se em contato direto com a árvore. Há uma extraordinária intimidade nessa relação. Nessa comunhão deve haver silêncio, um senso profundo de quietude. Os nervos, o corpo estão em repouso. O próprio coração quase parado. Não há interpretação, não há comunicação, não há partilhar. Vocês não são a árvore e tampouco está identificado com a árvore. Há só esse sentimento de intimidade em profundo silêncio. Não sei se alguma vez experimentou isso. Experimenta numa ocasião em que sua mente não esteja a tagarelar, a divagar, em que não esteja a monologar, a se lembrar de coisas feitas ou por fazer. Esquece tudo isso e procura entrar em comunhão com a montanha, com um rio, uma pessoa, uma árvore, com o movimento da própria vida. Requer isso um extraordinário sentimento de tranquilidade e uma peculiar atenção. Não concentração, porém uma atenção natural e agradável. Pois bem, desejo estar em comunhão com você nessa manhã, a respeito do que estivemos investigando outro dia. Falamos sobre a liberdade e sua essência. A liberdade não é um ideal, uma coisa remota. Não é concepção de uma mente prisioneira, uma mera teoria. Só pode existir liberdade
quando a mente não está sendo tolhida por nenhum problema. A mente que tem problemas jamais pode comungar com a liberdade ou estar ciente dessa coisa extraordinária que ela é. A maioria das pessoas tem problemas e os vai simplesmente suportando. Acostumam-se com os problemas e os aceitam como parte necessária da vida. Mas tais problemas não se resolvem por aceitá-los ou se acostumar com eles. E se raspamos a superfície, lá os encontramos, a supurar como sempre. E a maioria das pessoas vive nesse estado, aceitando perenemente um problema após o outro, uma dor após a outra. Sentem e aceitam a desilusão, a ansiedade e o desespero. Se simplesmente aceitamos os problemas e ficamos com eles, nós evidentemente não os resolvemos. Podemos dizer que estão esquecidos ou que nenhuma importância têm, mas eles importam infinitamente, porque pervertem o espírito, falseiam a percepção e destroem a clareza. Se temos um problema, ele geralmente invade todo o campo de nossa vida. Pode ser um problema de dinheiro, um problema sexual, de falta de instrução, ou atinente ao desejo de nos realizarmos, de nos tornarmos famosos. Qualquer que ele seja, eles nos absorve a ponto de apoderar-se de todo o nosso ser, e pensamos que, o resolvendo, estaremos livres de nossas aflições. Mas a mente limitada e mesquinha, que tenta resolver seu problema pessoal, o isolando do movimento global da vida, não pode jamais libertar-se de seus problemas, porque cada problema está relacionado com o outro, e assim são de todo inúteis as tentativas de resolução fragmentária. É como cultivar uma só parte do campo e pensar que cultivamos o campo todo. Tem de cultivar o campo inteiro e considerar cada problema. Como já disse antes, o importante não é a solução do problema, porém sim compreendê-lo, por mais doloroso, por mais exigente, por mais premente e urgente que ele seja. Sem querer ser positivo ou dogmático, me parece que o preocupar-se com um só problema em particular é indicativo de uma mente vulgar. E a mente vulgar, que tenta continuamente resolver seu problema pessoal, nunca encontrará um meio de livrar-se de problemas. Poderá fugir de várias maneiras, tornar-se acrimoniosa, mordente ou entregar-se ao desespero, mas nunca compreenderá o problema total da existência. Assim, se temos de lidar com problemas, devemos nos ocupar do campo inteiro em que eles proliferam, e não simplesmente de um dado problema. Qualquer problema, por mais complicado, por mais exigente ou premente que seja, relaciona-se com todos os outros. Muito importa, por conseguinte, não tratá-lo fragmentariamente, coisa essa muito difícil. Ao termos um problema urgente, doloroso, insistente, pensamos em geral que o devemos resolver isoladamente, sem levar em conta todo o conjunto de problemas. Nele pensamos fragmentariamente, mas a mente fragmentária é na realidade uma mente vulgar. É, se me permite a expressão, uma mente burguesa. Não emprego essa palavra no sentido depreciativo, porém apenas para indicar o que a mente de fato é. Ela é medíocre ao aprender e pretender resolver isoladamente um problema pessoal. A pessoa atormentada pelo ciúme, por exemplo, deseja agir imediatamente, fazer qualquer coisa, reprimir o ciúme ou vingar-se. Mas esse problema individual relaciona-se com outros problemas. É o todo que devemos considerar e não apenas a parte. Ao considerarmos problemas, deve ficar entendido que não estamos interessados em achar solução para problema algum. Como já apontei,
A investigação que visa apenas a encontrar a solução de um problema é uma fuga ao problema. A fuga poderá ser confortável ou dolorosa e poderá exigir certa capacidade intelectual. Mas, como quer que seja, é sempre fuga. Se temos de resolver nossos problemas, se temos de ficar livres deles, aliviados de todas as pressões que ocasionam, de modo que a mente fique completamente quieta e possa perceber, pois só pode perceber em liberdade, então o que antes de tudo nos deve interessar não é como resolver um problema, porém sim o compreendê-lo. Compreender um problema é muito mais importante do que resolvê-lo. Compreensão não representa a capacidade ou habilidade da mente que adquiriu várias formas de conhecimento analítico e é capaz de analisar um dado problema. Compreender é estar em comunhão com o problema. Estar em comunhão não significa achar-se identificado com o problema. Como disse, para se estar em comunhão com uma árvore, com um ente humano, com um rio, com a extraordinária beleza da natureza, necessita-se de certa quietude, um certo senso de separação, de distanciamento do mundo. Assim, o que estamos tentando é aprender a estar em comunhão com o problema. Mas percebe a dificuldade que essa asserção implica? Havendo comunhão com o outro, a ideia do eu está ausente. Quando está em comunhão com o ente amado, com sua esposa, com seu filho, quando segura a mão de um amigo, nesse momento, se não se trata dessa falta sentimentalidade, sensualidade, etc., a que chamam amor, porém de algo completamente diferente, algo vital, dinâmico e real, a ausência total do mecanismo do eu, com seu processo de pensamento. Analogamente, estar em comunhão com um problema implica observação completa, não identificadora, não é? Os nervos, o cérebro, o corpo, toda a entidade está quieta. Nesse estado pode-se observar o problema sem identificação. E é esse o único estado em que é possível a compreensão do problema. O chamado artista poderá pintar uma árvore ou escrever uma poesia a respeito dela. Mas estará realmente em comunhão com a árvore? No estado de comunhão não há interpretação, nem ideia de comunicação, como também a busca de uma maneira de expressão. Se expressa ou não essa comunhão em palavras, numa tela ou no mármore, pouco importa. Mas no momento em que deseja expressá-la, a fim de exibi-la, de vendê-la, de se tornar famoso e etc., começa a ter importância o eu. Compreender inteiramente um problema é comungar com ele. Verá então que o problema nenhuma importância tem, pois o que importa é o estado mental de comunhão, não criador de problemas. Mas se o indivíduo não é capaz dessa comunhão, se é egocêntrico, egoísta, e deseja expressão pessoal e tantas outras infantilidades, eis a mentalidade vulgar geradora de problemas. Assim como já acentuei, para se compreender um problema, qualquer problema, é necessário compreender o processo do desejo. Somos contraditórios psicologicamente e, portanto, também em nossa atuação. Pensamos uma coisa e fazemos outra. Vivemos num estado de contradição, pois do contrário não haveria problemas. Nos contradizemos quando não há compreensão do desejo. Para se viver sem conflito de espécie alguma, é preciso compreender a estrutura e a natureza do desejo. Não reprimi-lo, controlá-lo, tentar destruí-lo ou simplesmente entregar-se a ele, como em geral nós fazemos.
Isso não significa pôr-se a dormir, vegetar e simplesmente aceitar a vida com toda a sua degeneração. Significa, isso sim, perceber cada um por si mesmo que o conflito, em qualquer forma que seja, disputa com a mulher, ou o marido, ou a comunidade, ou a sociedade, qualquer conflito deteriora a mente, a torna embotada e insensível. Como disse antes, o desejo em si não é contraditório. Somos objetos do desejo, e a reação do desejo a esses objetos que criam a contradição. O desejo só tem continuidade quando o pensamento com ele se identifica. Para observar, necessita de sensibilidade. Os nervos, os olhos e ouvidos, todo o ser deve estar vivo e, contudo, a mente deve estar quieta. Pode-se então olhar para um belo carro, uma bela mulher, uma esplêndida vivenda, ou um rosto de extraordinária vivacidade, inteligência. Pode-se observar essas coisas e vê-las tais como são e não passar disso. Mas, em geral, o que acontece? Há desejo. E o pensamento, identificando-se com o desejo, lhe dá continuidade. Não sei se estou me expressando com clareza. Vamos examinar esse ponto posteriormente. O importante é observar sem interferência do pensamento. Mas não faça agora dessa asserção um problema. Não diga, como posso observar, como posso ver e sentir, sem deixar o pensamento interferir. Se perceber por você mesmo todo o processo do desejo e a contradição criada por seus objetos, e a continuidade que o pensamento dá ao desejo, se perceber todo esse mecanismo em ação, não fará tal pergunta. Para aprendermos a conduzir um carro, não basta recebermos instruções teóricas. Temos de nos sentar ao volante, dar partida ao carro, freá-lo, aprender toda a técnica de conduzir. Da mesma maneira, deve conhecer o mecanismo extremamente delicado do pensamento e do desejo, e não apenas ser informado a seu respeito. Precisa olhá-lo, aprender o que há nele por você mesmo, e isso requer que dele você a cerqueis com sensibilidade. Assim, o importante não é a solução de um problema, porém a compreensão dele. Só se apresenta um problema quando existe uma contradição, um conflito. E todo conflito supõe esforço, não é verdade? Esforço para alcançar, esforço para vir a ser, esforço para transformar isso naquilo, esforço para aproximar uma coisa ou para distanciá-la. Esse esforço tem sua origem no desejo. O desejo a que o pensamento deu continuidade. Portanto, deve aprender tudo o que se relaciona com esse processo. Aprender e não apenas ser instruído por esse orador, pois isso não tem nenhum valor. O que você ouve por meio do telefone pode ser agradável ou desagradável. Pode ser real ou absurdo ou completamente falso. Mas o que ouve é que é importante, e não o próprio aparelho. Em geral, damos importância ao instrumento. Pensamos que o instrumento nos vai ensinar algo, e já vos tenho advertido frequentemente a respeito dessa particular forma de insensatez. Aqui você está a fim de aprender e escuta não apenas o orador, mas a você mesmo. Comunga com sua própria mente, observando o funcionamento do desejo e como surge o problema. Está entrando em intimidade com você mesmo, e essa intimidade só pode ser sentida profundamente quando você aplica ao problema com toda a calma, sem dizer, preciso liquidar esse problema infernal. E sem se sentir agitado ou excitado em relação a ele.
Você quer averiguar como surge um problema e como o pensamento o perpetua, dando continuidade a um certo desejo. Vamos, então, aprender como surge e como termina um problema, sem precisarmos de tempo para refletir sobre ele, mas pondo-lhe um fim imediatamente. Qualquer que seja o problema, o pensamento lhe dá continuidade. Se me diz algo que me agrada, o pensamento se identifica com esse prazer e nele deseja continuar a viver. Portanto, o considero meu amigo e te visito frequentemente. Mas se me diz algo insultuoso, o que acontece? Dou também continuidade a esse sentimento, pensando nele. O que você disser poderá ser verdadeiro, mas não me agrada. E, portanto, eu o evito ou desejo te dar o troco. É esse o mecanismo que cria e mantém vivos os problemas. Penso que agora está bastante claro. Pensando constantemente numa coisa, lhe damos continuidade. Você sabe quantas coisas confusas pensa acerca de você mesmo e de sua família? Quantas recordações agradáveis e quantas ilusões você tem a respeito? Pensa constantemente em tudo isso e lhe dá, portanto, continuidade. Ora, se começar a compreender esse processo no seu todo e a conhecer individualmente a natureza da continuidade, então, ao apresentar-se um problema, poderá entrar em perfeita comunhão com ele, porque então o pensamento não interfere. Portanto, termina logo o problema. Entende? Consideremos um problema muito comum, o desejo de segurança. A maioria de nós quer estar em segurança. Essa é uma das exigências humanas de origem animal. É óbvio que, no sentido físico, necessita-se de uma certa segurança. Precisamos de um lugar onde morar e saber onde obter nossa próxima refeição. A não ser que vivamos no Oriente, onde se pode brincar com a insegurança física, andando de aldeia em aldeia e etc. Felizmente ou infelizmente, não se pode fazer isso aqui. Quem o faz é preso por vadiagem e etc. No animal, no bebê, na criança, é muito forte a ânsia de segurança física. Mas a maioria quer estar em segurança psicologicamente. Em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos, queremos segurança e certeza. Por isso há tanta competição entre nós. Por isso somos ciumentos, ávidos, invejosos, brutais e vivemos terrivelmente interessados em coisas insignificantes. Essa insistente exigência de segurança psicológica existe há milhões de anos e nunca perguntamos a verdade a seu respeito. Temos por assentado e certo que devemos ter segurança psicológica em nossas relações com a família, a mulher, o marido, os filhos, nossos haveres, com o que chamamos Deus. Queremos nos sentir seguros a qualquer preço. Preciso pôr-me em comunhão com essa exigência de segurança psicológica, que é um problema real. Compreende? Se não nos sentimos seguros psicologicamente, isso é para nós como nos perder em águas profundas, ou nos tornar neuróticos, esquisitos. Pode-se notar essa esquisitice na fisionomia de muitas pessoas. Eu desejo descobrir a verdade relativa a essa questão, compreender completamente a exigência de segurança, porque é o desejo de se estar seguro nas relações que gera o ciúme, a ansiedade, que faz nascer o ódio e a aflição em que vive a maioria de nós. E como pode a mente, que há milhões de anos exige segurança, que tão condicionada está, descobrir a verdade relativa à segurança? Para descobrir essa verdade, tenho naturalmente de estar em perfeita comunhão com ela.
Não posso me deixar instruir por outro a respeito dela. Isso seria um absurdo. Eu próprio tenho de aprender o que é essa verdade. Me cabe investigá-la e descobri-la. Devo estar em perfeita intimidade com essa exigência de segurança, pois de outro modo nunca saberei se existe ou não essa coisa chamada segurança. Esse é, provavelmente, o principal problema de cada um. Se descubro que não existe realmente segurança nenhuma, então não há problema algum. Ah, já estou fora da batalha pela segurança e, portanto, minha ação nas relações é toda diferente. Se minha mulher me deseja abandonar, me abandona e eu não fico, por isso, em situação dolorosa. Não odeio ninguém e não me torno ciumento, invejoso, furioso e etc. Vejo que presta toda a atenção e folgo com isso. Está muito mais familiarizado com essas coisas do que eu. Pessoalmente, não desejo fazer da segurança um problema. Não desejo criar em minha vida nenhum problema, econômico, psicológico ou religioso. Vejo com clareza que a mente que tem problemas se torna embotada, insensível, e que só a que é sensível é inteligente. E visto que esse clamor pela segurança persiste, profunda e perenemente, em cada um de nós, desejo descobrir a verdade relativa à segurança. Mas esta é uma questão muito difícil de investigar, porque não só desde nossa infância, mas desde o começo dos tempos, sempre quisemos segurança. Segurança em nosso trabalho, em nossos pensamentos e sentimentos, em nossas crenças e nossos deuses, em nossa nação, em nossa família e em nossos haveres. É por isso que a memória, a tradição, o fundo do passado exercem tão importante papel em nossa vida. Toda experiência me torna mais forte, a consciência de segurança. Toda experiência está sendo registrada na memória, acrescentada ao depósito de coisas passadas. Essa experiência acumulada se torna o meu fundo no decorrer de minha vida. Fundo com o qual prossigo experimentando. E, portanto, toda experiência nova vai acrescentar e reforçar esse fundo de memória, em que me sinto protegido e seguro. Entende? Portanto, preciso me conscientizar de todo esse extraordinário processo de condicionamento. Não se trata de saber como ficar livre de meu condicionamento, porém, sim, de estar em comunhão com ele, de instante em instante. Posso, então, olhar o desejo de segurança sem convertê-lo num problema. Está tudo claro? Deseja fazer alguma pergunta? Interrogante. Não há comunhão porque a mente está sob a carga do eu. Resposta. Senhor, vou te perguntar uma coisa. O que é comunhão? O que acontece quando ouve essa pergunta? Todo o mecanismo de sua mente condicionada entra em função e responde à pergunta. Mas não a escuta realmente. Pode ser e pode não ser que já tenha refletido a esse respeito. Pode ter pensado nisso ocasionalmente. Ou talvez tenha lido algo sobre o assunto neste ou naquele livro e repete o que leu, mas não está escutando. Quando esse orador diz: procure estar em comunhão com uma árvore, é claro que, se tiver o verdadeiro interesse, terá primeiramente de descobrir o que isso significa. Você vai se sentar debaixo de uma árvore, ou à beira do rio, ou à sombra de uma montanha, ou simplesmente olhar o rosto de sua mulher e de seu filho. O que significa estar em comunhão? Significa que não há barreira de pensamento entre o observador e aquilo que está sendo observado. O observador não se está identificando com a árvore, com a pessoa, com o rio,
com a montanha, com o céu. Não existe simplesmente barreira alguma. Se existe um vós, com seus complexos pensamentos e ansiedades, a observar a árvore, não há então comunhão com a árvore. O estar em comunhão com alguém ou alguma coisa exige espaço e silêncio. Seu corpo, seus nervos, sua mente, seu coração, todo o seu ser deve estar quieto, completamente sereno. Não diga, como posso me tornar tranquilo? Não faça da tranquilidade mais um problema. Veja, simplesmente que não há comunhão se está em função o mecanismo do pensamento, o que não significa se pôr a dormir. Provavelmente você nunca fez isso. Nunca esteve em comunhão com sua mulher ou marido, com quem dorme, respira, come e tem filhos e etc. Provavelmente nunca esteve sequer em comunhão com você mesmo. Se você é católico, vai à igreja e recebe o que se chama comunhão. Mas não é disso que falo. Tais coisas são todas infantis. Quando falamos de comunhão com a natureza, com as montanhas, entre nós, em geral não sabemos o que isso significa e procuramos imaginar. Especulamos sobre a matéria e dizemos que é o eu que está impedindo a comunhão. Por Deus, senhores, não faça da comunhão um novo problema. Já tens problemas demais que chegam e, portanto, escute simplesmente. Você está em comunhão comigo e eu estou em comunhão com você. Vou te dizer alguma coisa e, para compreender, tem de escutar. Mas escutar significa atenção sem esforço, com os nervos repousados. Não significa tenho que escutar e se pôr num estado de excitação, de tensão nervosa. Ou seja, escutar com agrado, naturalidade, em silêncio, para que possa descobrir o que o orador deseja transmitir. O que ele diz pode ser puro disparate ou algo de real, e te cabe escutar para averiguar. Mas isso parece constituir uma das maiores dificuldades. Você não escuta verdadeiramente. Mentalmente está argumentando comigo, erguendo uma barreira de palavras. Eu estou dizendo que o importante em tudo isso é aprender a estar em comunhão com você próprio, de maneira agradável, feliz, de modo que possa seguir todos os pequenos movimentos do seu pensamento e sentimento, assim como se segue o curso de um rio. Veja a atividade de cada pensamento e sentimento, sem procurar corrigi-lo, sem dizê-lo bom ou mal, sem nenhum desses juízos simplórios, burgueses da mente vulgar, insignificante. Observe apenas. E no observar, sem se identificar com nenhum pensamento ou sentimento, agradável ou desagradável, verá que poderá estar em comunhão com o seu ser. A maioria de nós deseja estar psicologicamente segura disso. Fazemos questão e, por essa razão, a família se torna um verdadeiro pesadelo. Torna-se uma coisa terrível porque dela fazemos nosso próprio meio de segurança. Em seguida, se torna também a nação a nossa segurança e nos deixamos empolgar pelas insanidades do nacionalismo. A família tem sua razão de ser, mas quando nos serve como meio de segurança, é um veneno mortal. Para descobrir a verdade relativa à segurança, deve estar em comunhão com o desejo de se sentir seguro, profundamente arraigado em nós e que constantemente se manifesta sob diferentes formas. Busca-se a segurança não só na família, mas também em lembranças e na dominação ou influência de outro. Recorre à lembrança de alguma experiência ou relação que te foi grata, que te deu esperança, conforto,
e nessa lembrança busca abrigo. Há segurança proporcionada pelo talento e o saber, a segurança dada pelo nome e a posição, e há a segurança proveniente de uma capacidade. Se você sabe pintar, ou tocar violino, ou executar outra coisa qualquer que te faz sentir seguro. Pois bem, uma vez que esteja em comunhão com o desejo que te impele a buscar segurança, percebendo ser esse desejo o criador da contradição, já que nada ou ninguém nesse mundo pode estar em segurança, desde que o descubra individualmente e não mediante instrução de outro, e após a solução do problema, você verá fora do campo da contradição e, portanto, livre do medo. Não sei se alguma vez ficou em íntimo recolhimento, nesse estado de silêncio interior, quando caminha pela rua, sua mente está completamente serena, observando e escutando sem pensamento. Conduzindo seu carro, olha a estrada, as árvores, os outros carros que passam, observa apenas, sem reconhecimento, sem nenhuma interferência do mecanismo do pensar. Quanto mais funciona esse mecanismo, tanto mais a mente se gasta. Nenhum espaço fica para a simplicidade e só a mente simples, sã, pode perceber a realidade.